Eu tenho uma pergunta para te fazer. Como andam a sua gratidão e a sua obediência? Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai ver ali um pouquinho em Êxodo 9, alguns versículos que talvez você se identifique. Lá no versículo 27 diz assim: Então o Faraó mandou chamar Moisés e Arão e disse-lhes: Desta vez eu pequei. O Senhor é justo, eu e o meu povo é que somos culpados. Orem ao Senhor. Os trovões de Deus e o granizo já são demais. Eu os deixarei ir. Não precisam mais ficar aqui. Isso aqui foi quando Moisés se deu conta, né, que a chuva de granizo, a sétima praga do Egito, estava destruindo, né, mais uma coisa para destruir a sua terra. E então ele pede que Moisés e Arão orem para que o Senhor cesse aquela chuva e acabe com aquele desastre, né? Porém, a gente vai ver mais na frente que o arrependimento de Faraó não foi genuíno mais uma vez. Mais uma vez. Lá no verso 34 diz: Quando o Faraó viu que a chuva, o granizo e os trovões haviam cessado, pecou novamente e obstinou-se em seu coração, ele e os seus conselheiros. O coração de Faraó continuou endurecido e ele não deixou que os israelitas saíssem, como o Senhor tinha dito por meio de Moisés. Quando a bênção chegou, quando a calmaria chegou, o Faraó voltou para trás com a palavra dele mais uma vez. Se você ler aqui a história, você vai ver que ele fez isso diversas vezes, né? E a gente pode entender que não foi um arrependimento genuíno, até que chegasse a 10ª praga e ele tivesse o filho dele, o primogênito, morto, né? Se você conhece a história, você sabe do que eu tô falando. E quantas vezes a gente não faz isso com o Senhor? E muitas vezes, por falta de obediência, por falta de ter um coração grato diante de Deus, né? Um coração grato, um coração obediente ao Senhor, eles andam segundo a palavra de Deus. E mesmo que caia, porque a palavra também nos diz que mesmo que a gente caia no meio do caminho, nós vamos nos levantar 7 vezes. 7 vezes. Então, a gente não precisa se preocupar em cair, a gente precisa se preocupar em permanecer no erro. E a gente confunde muito essa questão de arrependimento com remorso. No remorso, você só chora, você fica ali aquele momento triste com você mesmo, sabe que desagradou a Deus, mas você não procura mudar. Depois você vai lá e está fazendo a mesma coisa outra vez. E no arrependimento não, você muda completamente a sua rota. Eu te digo por experiência própria, porque eu já passei por isso, sabe? De tantas vezes viver apenas de remorso, viver por anos apenas de remorso. Mas Deus é misericordioso e só com o Espírito Santo de Deus que a gente consegue encontrar forças para sair dessa situação de viver apenas no remorso e ter um coração transformado, um coração arrependido e viver de mãos limpas e com um coração puro. Não é que você nunca mais vá pecar na sua vida, não é isso. Mas você vai fazer o possível, vai buscar a força do Senhor para mudar a sua rota naquela situação específica e você vai vendo outros erros que você precisa melhorar e cada dia mais você vai caminhando para chegar à estatura do varão perfeito. É só você colocar o Senhor no seu caminho, é só você pedir ajuda a Ele. Não é fácil, né? A gente precisa levar a nossa cruz, a gente precisa andar no caminho estreito, mas o Senhor nos prometeu que sempre estaria conosco. E que Deus te abençoe, que guarde a sua vida e te dê muita sabedoria para administrar todas essas coisas.